Como é que eles fazem? Tudo machista escroto. Tudo machista escroto. Hey. Ah. Pérola. 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 Olhar a cada esquina, medo que arrepia, correr dos monstros que me perseguia, pobre cima que te influencia, matando mulheres, uma por dia. Quem diria que eu salvaria vidas? Subestima minha corrida, cheguei minha visita, me instalei como parasita, te derrubei de uma queda gigante. Acabei com você e vários homens, com bolso semalógico, a letra fascinei vários ontem. Meu raciocínio é fácil, não sei se você aguenta sua capacidade 2 vezes mais lenta, tô falando a verdade, mas poucos que aguentam, trazendo a essência pro rap nacional, não perder a vertência. E não perder a vertência. Mal acabei de falar, você cansado de escutar. Se fosse pra julgar, seria borracha fraca, não disfarça. Moleque mete marra, se for preciso te esmaga. Me pergunta quem é que me inspira, fato baseado na vida sobre a carniça. Mas uma morreu, Lala, pobre menina. Lala, pobre menina. Time todo, time todo, time todo, time todo, todo. Tudo machista escroto. Hey, time todo, time todo, time todo, time todo, todo. Tudo machista escroto. Hey, time todo, time todo, time todo, time todo, todo. Tudo machista escroto. Hey, time todo, time todo, time todo, time todo, todo. Tudo machista escroto. Meu sexo é frágil, mas não sou o que não aguenta. Pegada violenta, não é você que me sustenta. Pagar a pensão, quem é que enfrenta juras de amor que não compensa. Esperança que você me entenda, não ousa ou então aguenta. Consequência, revolucionar suas crenças, rezando que você adoeça e o mundo te esqueça. E o mundo te esqueça. Quem não gosta de mim é surpreendido, não imagina por aqui me ver sorrindo, fazendo o sol, na verdade escrevi um livro. Mel é que me mantém viva. Dependendo da justiça, justiça, caixão seria meu destino. Caixão seria meu destino. Tá repreendido. Ei, pérola, tá foda. Ei, acaba com esse monte de bosta. Ei, pérola, tá foda. Ei, fala a verdade porque eu sei que não gosta. Aí, 11 horas 40 minutos, a gente retorna com o nosso Paralelo 30. A gente escutou Marquinhos Brasil e Pérola Negra, é isso? Isso aí, Rafinha. Agora tava rolando Pérola Negra com Guento. Muito bem. E antes Marquinhos Brasil e Banda com Sonhador. Tudo gente da nossa terra, Tudo né? aqui. Olha aí, ó, artistas independentes, Coisa gente da nossa boa, né? terra. Vamos lá, seguindo aí na nossa luta. Isso. Aí, sim, Nossas sim. músicas. Nós estamos aqui no Paralelo com uma meta, assim, é difícil, porque a gente tem pouco acervo, mas uma meta de tentar não tocar mais esses artistas que já são consagrados, gente que já tem o seu espaço na mídia convencional. Então a gente está tentando trazer artistas independentes, não só da nossa região aqui, mas de fora, mas que tenham um trabalho próprio e que não seja vinculado a grandes gravadoras, né, a grandes capitais e tal. E, por enquanto, estamos conseguindo. Às vezes a gente repete algumas músicas mais seguidamente, porque o nosso acervo é pequeno, a gente faz esse pedido encarecido, né, que os músicos nos enviem, né, os seus trabalhos, se quiserem tocar aqui. Mas a gente vai seguindo aqui, tentando, né, manter essa pauta aí na música aqui no Paralelo. Gente, para quem pegou o programa no intervalo na música, hoje a gente está com o EMAGE, Escritório Modelo de Assessoria Jurídica da nossa universidade aqui no programa, na nossa parceria. Estamos conversando sobre a reforma trabalhista e todos, né, os seus meandres aí que trazem para a vida do trabalhador, na questão sociológica, né, como que isso afeta a vida em geral de todos e todas que são trabalhadores. Como o professor falava no início do programa, poucos que estão nos escutando provavelmente são empresários ou rentistas, né? A maioria é trabalhador, como todos nós que estamos aqui hoje, por exemplo, neste estúdio. E como é que as coisas vêm mudando, né, e se afastando dos direitos humanos, das garantias que o trabalhador tinha. Eu te interrompi no primeiro bloco
a gente vinha falando sobre as relações de trabalho, sobre a questão daquela carteira verde e amarela, sobre os acordos que tu vai ter aí que vão passar por cima, né, do que está legislado. Eu não sei por onde vocês querem seguir nesse segundo bloco. Até pode ser dentro desse caminho aí, né? O professor fez várias anotações ali, né? Tomei nota. O roteiro dele. Não, algumas coisas. Mas quando se faz esse tipo de reflexão, e o pessoal acho que tem que ter muito claro isso, né? Não se faz isso contra as empresas, né? Longe disso, né? Nós estamos dentro do sistema capitalista. Sim, com certeza. E na verdade, o próprio trabalhador tem necessidade das empresas porque é onde ele vai obter o seu emprego, né? Então, é verdade. A necessidade, sim, de ter investimentos, né, públicos, políticas públicas, em que permita a participação da iniciativa privada, né, com esses investimentos, e esses investimentos vão gerar emprego. O que se questiona muitas vezes é que, às vezes, para o setor empresarial obter o seu lucro, não pode ser tão somente só na força de trabalho, né? Na precarização da força de trabalho para obter o máximo de lucro a partir... Não pode ser em detrimento do trabalhador. Em detrimento do trabalhador. Ele é extremamente importante, tanto que algumas vezes, nossos colaboradores. Bom, se eu tenho um colaborador, eu quero... remunerar bem meu colaborador, porque senão não é colaborador, é um escravo. Exatamente. Né? Então, e a gente tem que entender também que esse colaborador, ele tem que ter uma boa renda, porque também ele é um consumidor. Ele está dentro do sistema, né? E o que a gente tem percebido hoje, quando tem a redução da renda do trabalhador, né, da classe trabalhadora, também o próprio comércio sente esse revés, porque as pessoas deixam de consumir, só compram o estritamente necessário. Então, a própria economia deixa de girar. Né? Então, tem que se entender também que há necessidade de se pagar um salário, uma boa remuneração do trabalhador, porque é uma forma de distribuir renda, é uma forma de distribuir os resultados do investimento empresarial, né? Naquele determinado setor, e isso a economia toda ganha com isso. Né? Então, e isso tem que ter essas garantias para os trabalhadores, né? Sob pena dessa precarização. Nós percebemos, quando tivemos aqui o fenômeno mesmo do polo naval, que foi um fenômeno, né, que Rio Grande experimentou, nós percebemos o quanto o nível de renda das pessoas cresceu. Sim. O número de investimentos que foram feitos, de empresas, né, que proliferaram. Né? Fazia, né, o dinheiro girar. Né, porque eram trabalhadores com uma renda significativa. Sim. Né, uma alta renda. Né? Então, todos ganham com isso. Todos estão ganhando com isso, na verdade. Né? Quando tu aposta na precarização, poucos é que vão ter essa lucratividade. Né? Quer dizer, e exige até por parte do poder público um esforço maior para atender aquelas necessidades. Né? Porque a partir do momento que eu não tenho uma renda suficiente para dar conta das despesas, seja de educação, de saúde, seja por quem vai ter que atender essas necessidades é o poder público. Tá? Então, por isso que são questões, eu acho que são fundamentais a gente fazer essa reflexão. Né? Com certeza, com certeza. Não sei se queres trazer alguma coisa. Não, é verdade. Assim, infelizmente, nós temos hoje uma realidade onde, por exemplo, em específico, falando aqui do município de Rio Grande, boa parte da movimentação do comércio, ela gira em torno, né, e também da principal renda, da circulação de renda da nossa cidade, uma boa parte dela gira em torno de aposentados e de pessoas, né, que são beneficiárias de rendas, de benefícios vertidos pelo INSS. Tamanha é a precarização do trabalho, né? E a gente tem que pensar muito também na questão do retrocesso social, ou seja, é muito complicado para quem está ingressando também, não só para quem já está inserido, mas para quem está ingressando no mercado de trabalho, começar a sua carreira, começar a trabalhar a sua vida de trabalhador com menos perspectiva, com mais insegurança. Isso também é um retrocesso social, né? Porque o trabalho, ele representa muito do que é uma cidade, de como vai ser um estado, como as pessoas vão gastar esse dinheiro que eles vão ter a partir desse trabalho, né? E a partir do momento que se precariza essa relação, essa situação, tudo começa a correr risco, né? Tanto que nós agora estamos também, né, aí
diante de uma possível reforma previdenciária que vai, inevitavelmente também, ter reflexo nas relações trabalhistas. Não é verdade? Porque uma vez que, sob a vigência da reforma trabalhista, houve, né, muitos trabalhadores precisaram se voltar, ou se voltaram por quaisquer motivos para a Previdência, uma vez havendo a reforma previdenciária, há que se pensar o que vai resultar dessas duas reformas, como vai ficar a situação do povo, do trabalhador. Não é verdade? É um pacote gigantesco de maldade. Exato, exato. E, infelizmente, nós lá no EMAGE, nós vemos que essa preocupação não é somente dos acadêmicos, dos disseminadores de opinião, dos formadores de opinião, não é verdade? Isso é o trabalhador. Por mais que ele talvez, às vezes, não consiga nos chegar lá, né, professor, e dizer, olha, eu estou preocupada porque eu perdi meu emprego recentemente e foi um emprego de curto prazo, de forma que quando eu o perdi, eu não tive dinheiro, eu tive muito poucos direitos na minha rescisão e eu tinha um benefício, que o meu filho tinha um benefício que eu recebia e ele perdeu. Né, professora? Isso é uma pergunta que acontece muito lá no EMAGE. Ou seja, e é uma questão que, como o professor estava até me explicando agora no intervalo, os próprios órgãos, né, trabalhistas, os TRTs, o TST, ainda estão vendo que posicionamento vão tomar, e, inclusive, os juízes das varas de trabalho também acabam ficando numa posição difícil, no sentido de ter que lidar com essa situação, porque eles sabem que estão lidando, na verdade, com direitos humanos e direitos basilares, alimentares, né, tendo que decidir diante de uma reforma que, na verdade, ainda nem se encontra consolidada de acordo com o entendimento do próprio TST, né, professor? Ou seja, é uma insegurança jurídica e um retrocesso social, e essa insegurança, ela até ultrapassa, eu diria, humildemente aqui eu me arrisco a dizer que ela ultrapassa o jurídico. Ela é o retrocesso social também é uma insegurança social além de jurídica. Com certeza, te dou toda a razão. Não, e se para pensar, a insegurança é só de quem realmente é pobre, né? De quem não tem dinheiro. Porque os parlamentares, ou, me arrisco a dizer, até os grandes juízes, ou, sabe, quem tem uma renda gigantesca não está preocupado tanto assim com o que essa reforma vai fazer. Né? Porque o juiz vai continuar ganhando o dinheiro dele e ele dificilmente precisaria das garantias jurídicas, né, trabalhistas que o trabalhador precisa, um juiz concursado. O senador e um deputado menos ainda. Né? Rafael, veja que, na verdade, nas poucas oportunidades que eu tive de conversar com por exemplo, um ou outro juiz aqui das varas trabalhistas aqui de Rio Grande, na verdade, eles demonstraram para mim também muita preocupação com essa situação, assim, porque eles ficam numa situação onde eles veem que a pessoa precisa, que se trata de uma situação complicada, séria, e a lei empurra eles para um lado. E aí temos também, assim, um problema. Muito se fala do ativismo judicial, só que às vezes também se deve refletir, se deve sopesar a questão de que como fica um juiz trabalhista vendo ali um trabalhador que muitas vezes não tem nem o dinheiro para voltar para casa de ônibus, né? Tendo que, em que pese ele tem que levar em consideração o acordado sob o legislado, tendo que decidir de forma diversa do que o entendimento. Não, eu entendo. Eu entendo. Infelizmente é uma situação que afeta muitos, porque não é só a questão financeira, não, também tem uma questão ética moral envolvida, né? Eu entendo a colocação, assim, é que eu fico me colocando no lugar do trabalhador, né? O trabalhador que realmente vai passar, e quem não vai ter o dinheiro para ir para casa, né? Porque a gente está aqui discutindo e muitas vezes a gente não... Bom, eu estou empregado, vocês estão empregados, né? A Deca está empregada, e a gente, por mais que a gente se preocupe, a gente não está sentindo na pele, né? Ainda, pelo menos, né? Isso. E aí, claro que eu tenho certeza que um juiz ou por tantos enquanto, outros parlamentares, por enquanto. Desculpa, por enquanto. Eu deixei claro ainda aqui frisado. Por mais que eles possam ter a preocupação, né, ela não me parece a preocupação real de quem realmente vai sofrer, porque essa corda sempre estoura, né, a corrente sempre estoura, arrebenta no lado mais fraco. E quem realmente vai sofrer com isso, quem vai tomar o primeiro baque, quem vai sentir na pele, é quem está lá embaixo, na base da pirâmide, né? Quem realmente tem a renda minúscula. Quem vai sentir o grande impacto da reforma da Previdência é aquela pessoa que dependia de loas, né? Que vivia ali com
seus R$900, quanto é que está um LOAS hoje, nem sei quanto é que está o salário mínimo, e que querem diminuir para quê? Para R$400? Quem é que sustenta uma família, muitas vezes, com R$400? Ninguém sustenta, eu não sustento, tu não sustenta, ninguém sustenta. Quem é que se alimenta? Quem é que se alimenta? Apenas se alimenta Exatamente. com R$400, então, não se alimenta. é essa base que vai realmente tomar esse tufo, né? E que, na verdade, se tu parar para pensar, está lá todo aquele congresso e os caras não estão ligando. Não estão ligando. Eles vão agradar os amigos deles, as grandes empresas previdenciárias aí privadas, vão agradar os banqueiros, vão agradar os rentistas e, né, quem está na base é que vai tomar essa por cima aí, né? É realmente preocupante, né? Por exemplo, em relação à PEC, essa questão da desvinculação, né, da previdência do salário mínimo. Realmente, ela é uma coisa preocupante, principalmente se a gente, agora fazendo novamente uma conexão com a reforma trabalhista, né, professor, com a questão da abertura para terceirização, né, que nós tivemos na reforma. Isso é uma coisa que também acaba se tornando complicada quando a gente para pensar na questão, a questão de não precisar mais ser atividade fim? Exato, assim, houve uma abertura, né, professor, bem grande para a terceirização, né, dentro do mercado de trabalho. É que a terceirização que tu vê que a gente chama de intermediação de mão de obra, né? Deixa de ter uma relação direta, o contratante e o contratado, e tem um terceiro que faz essa intermediação. Sim. Então, a figura do intermediador é alguém que está ali exatamente para quê? Para gerenciar aquela força de trabalho, né, nessa contratação, e é alguém que, logicamente, que vai obter algum lucro em cima daquela força de trabalho, né? Ele não está fazendo essa intermediação sem obter nenhum ganho econômico, ele está tendo um ganho econômico, essa é a finalidade dele. Claro. Ele implementa uma empresa de terceirização para isso, né? Para colocar essa força de trabalho a serviço de outros. Então, tu tem ali um atravessador. Exatamente. É a figura do atravessador. Né? Então, e deixa de ter essa relação direta. Os encargos, as responsabilidades que seriam da tomadora de serviço, elas são repassadas para esse atravessador. Né? São as questões de fim, né? Exato. Então, inclusive de atividade de fim, né? Quer dizer, durante algum tempo, até se admitia que fosse atividade de meio, né? E principalmente, depois teve a lei, o caso de vigilância, a ACEI e conservação, com a reforma isso ampliou, né? Pode ser inclusive de atividade de fim, né? Aquela atividade primordial, né? Então, isso precariza essa relação, né? E deixa que o tomador de serviço tenha essas responsabilidades, né? Seja até inclusive questão acidentária, né? Então, são problemas sérios. E também a própria preocupação com a qualificação desse trabalhador, né? Porque imagina alguém que trabalha numa empresa ao longo de anos, alguém que é vinculado, ele tem uma certa expertise, né? Uma formação, uma qualificação, até na questão da prestação de serviços, né? Vai ter uma diferença, porque pega alguém que é nada contra, uma pessoa que é terceirizado, mas são pessoas que têm uma rotatividade, uma rotatividade, né? Esse é o termo certo. Tem uma rotatividade, então tu deixa de ter aquela rotina, né? Na qual tu tem essa formação, né? E com a rotatividade tu perde essa questão da rotina. Né? Até na qualificação da prestação de serviço tu deixa de ter qualidade. Então essa é uma questão assim bastante complicada, né? E que dificulta na prestação de serviço. Outra questão, só queria falar rápido, no que diz respeito... A gente tem 2 minutinhos, estamos encerrando, assim, só para a gente ir se encaminhando para... Não, vamos encerrar. Da reforma da Previdência, que ao ampliar no caso, para 65 anos, tu joga boa parte de pessoas para um tempo maior, né? Então, sim. E isso, logicamente, que vai dar um desgaste. As pessoas já não têm mais condições, não têm mais condição física. Com certeza. Não tem condição física, não tem condição mental. Cansaço, né? Cansaço. Trabalhar uma vida inteira. Tem um desgaste, né? Natural. E a gente vê várias categorias que a pessoa não tem mais condições. Com certeza. Né? Então, como diz, são muitas maldades, né? Que estão sendo apresentadas. Quem sente é o trabalhador, né? E o professor comentou isso, não sei se foi no intervalo, se foi no início do programa, que ele disse, o problema de vir aqui é que a gente acaba falando de muita coisa ruim. Eu disse, é verdade, né? Eu fiquei pensando nisso, matando na minha cabeça. Verdade. Mas é que também é o espaço para falar, né? Há de chegar um momento em que a gente vai se reunir aqui para falar de coisas boas. Mas para concluir, então, já teve uma época em que a gente falava muito mais de coisa boa do que de coisa ruim aqui. A gente tá então eu vou concluir aqui a minha participação dizendo algo neutro, nem bom nem ruim. Que o EMAGE ele vai estar sempre à disposição para qualquer necessidade de orientação da população, que tenha uma renda aí de até 2 salários mínimos, em que pese nós
existam áreas do direito as quais nós não possamos patrocinar. O WISE conta com um rol de professores altamente qualificados. Legal. A professora Simone, que está sempre aqui, a professora Elisa Selmer, o professor Éder, o professor José Ricardo Caetano Costa, o professor Miguel Ramos, dentre tantos outros que estão sempre ali. Para quem não sabe, onde é que fica a imagem? Ele fica na Luiz Loreia, número 261. Beleza. É só chegar ali e pedir para falar E com aí uma imagem. Que existem datas, né, específicas de agendamento, né, de atendimento, e as pessoas podem ir lá, dirimir dúvidas, mesmo que nós não possamos patrociná-las em suas causas. Sim. As suas dúvidas, com alguma orientação, a população vai ter ali. E nós estamos Perfeito. sempre à disposição. Beleza. Gente, quero agradecer a presença de vocês. A gente, infelizmente, tem que encerrar. A gente está com o nosso deadline ali. Agradeço, obrigadão por terem vindo, tá? A gente mantém essa nossa parceria com a Imagem, como Com sempre. certeza. E sempre que vocês quiserem trazer outras pautas em outros momentos, mesmo fora da data da Imagem, só entrar em contato com a gente, que o espaço é de vocês, tá? Muito obrigado. Estamos aqui. Obrigado. Gente, a gente Bom dia vai a ficando todos. por aqui, então. Muito obrigado pela audiência de todas e todos. A gente retorna amanhã com mais Paralelo 30. Amanhã a gente vai estar por aqui com o pessoal que está produzindo a série Paralaxe. Vem aí, Lau Tissot, Carlos Cabra e mais uma galera que vai falar com a gente sobre isso. Tá bem, né? Vamos lá. Presenças, hein? Viu só? Vamos lá. Então, 11h58, a gente fica por aqui. Um bom almoço a todas e todos. Valeu. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.